E a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 6, aleluia, versículo 20 e 21. Diz a palavra: mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Aqui está a palavra do Senhor. Queridos irmãos, amigos que nos ouvem, nós podemos observar que Mateus, o evangelista, ele escreveu, portanto, esse evangelho, o evangelho de Jesus, o Rei dos Judeus. O primeiro livro do Novo Testamento, glória a Deus, é um dos 4 registros da vida de Jesus Cristo, conhecido como os evangelhos. Glória a Deus. Mateus escreveu principalmente para mostrar aos judeus que Jesus é o Messias das profecias do Antigo Testamento, glória a Deus, mas o livro é valioso para todos os judeus e outros que tantos queiram ouvir a palavra, meditar. Para conhecer o Filho de Deus, foi exatamente o que ele escreveu para isso, para que todos nós conheçamos o Filho de Deus e seu trabalho importante aqui na terra. Aleluia. Mateus, conhecido também como Levi, foi um dos apóstolos de Jesus. Ele acompanhou o Senhor durante seu ministério e depois escreveu sobre a vida e o ensinamento do seu mestre. Aleluia. Mateus, como Lucas, traça a história desde o nascimento de Jesus, mas dedica quase todo o livro à vida adulta, especificamente ao período do ministério do Senhor, nos quais 3 anos da sua vida ele esteve a pregar. Então o livro de Mateus cita dezenas de profecias do Antigo Testamento, frequentemente ligando a estas profecias aos atos e às palavras de Jesus Cristo. Mais de 12 vezes o livro fala especificamente sobre os acontecimentos como cumprimento da profecia do Velho Testamento. Aleluia. Citações são argumentos importantes para defender a posição de Jesus como Messias, aleluia, o ungido, prometido ao longo dos séculos anteriores, quando estava ali Deus prometendo que enviaria o seu Filho para nos salvar. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, a primeira promessa de Deus prometendo salvação aos homens. Então ali estava falando do seu Filho, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observamos o conteúdo de Mateus, aleluia, que capítulo 1 e capítulo 2 falam, glória a Deus, do ensinamento e infância de Jesus Cristo, começando com a genealogia a partir de Abraão, o pai das nações, aleluia. Isso aí fica do capítulo 1 ao capítulo 2. Como nós falamos, vamos descrever algumas coisas aqui. Por exemplo, capítulo 3 descreve o trabalho preparatório de João Batista e o batismo de Jesus no Rio Jordão. Aleluia. Jesus foi batizado por João Batista lá no Rio Jordão. Já no capítulo 4, relata também as tentações que Jesus Cristo enfrentou no deserto e o início do seu trabalho de pregar o evangelho do reino de Deus. Aleluia. Isso no capítulo 4, onde Jesus foi tentado pelo inimigo de nossas almas, depois de passar um período de jejum e oração. No capítulo 5 e capítulo 7, apresenta o Sermão do Monte. Aleluia. Uma mensagem, e que mensagem! Mensagem que pode ser vista como a constituição do reino do Senhor. Aleluia. Esta pregação é de suma importância no ensinamento de Jesus Cristo, quando ele mostra como nós devemos orar, mostra como nós devemos dar ajuda, esmola aos necessitados. Ele fala como nós devemos buscar a presença do Senhor, não ajuntar tesouro na terra, mas no céu. São tantos ensinamentos maravilhosos. Desde o capítulo 8 ao 18,
glória a Deus, continua, portanto, o foco do trabalho de Jesus Cristo na Galileia. Nesse capítulo, encontramos diversos milagres que Jesus realizou para defender suas afirmações, aleluia. Neste período, ele escolheu 12 homens como apóstolos, glória a Deus, para levar a mensagem aos outros, começando com os próprios judeus, aleluia. Ele usou também muitas parábolas para ensinar verdades espirituais por meio de comparações com coisas do dia a dia, aleluia. Um dos eventos mais importantes desta parte do livro é a transfiguração, aleluia. Um acontecimento impressionante que provocou para os apóstolos presentes a posição de Jesus como Filho de Deus, aleluia. Glória a Deus, ali provou a eles como Filho de Deus a sua transfiguração, lá em Mateus 17, de 1 a 8. Então já do capítulo 19 e o capítulo 20, também falam, nesse livro de Mateus, do período do ensinamento de Jesus na praia, região do lado oriental do Rio Jordão, que chamava-se Pérea. Glória a Deus. Lá na Pérea, Jesus falava do período ali, glória a Deus, aquele período maravilhoso, no capítulo 19 ao capítulo 20, e também fala do ensinamento de Jesus na Pérea, região do lado oriental do Rio Jordão. Tantas outras coisas maravilhosas, lá no capítulo 1 ao capítulo 2, e aqui nós vemos os relatos. Capítulo 21 a 28 também focaliza uma semana de vida de Jesus, seus últimos dias na Judéia e a sua morte, sepultamento e ressurreição. Glória a Deus, desde o versículo início até o capítulo 21, até o capítulo 28. O livro termina com as orientações que ele deu aos apóstolos, os homens enviados ao mundo com esta mensagem salvadora de Jesus Cristo. Que maravilha, meus amados irmãos, falar do livro de Mateus, falando da história, do sofrimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. No estudo de Mateus, aleluia, nesse livro maravilhoso, glória a Deus, temos o privilégio de examinar a vida de pessoas mais importantes de toda a história. Glória a Deus. Depois de séculos de profecias nas escrituras judaicas, glória a Deus, a esperança dos servos do Senhor foi realizada na vida ao mundo de nosso Cristo, o Filho de Deus, foi realizada. Até porque havia uma profecia do profeta Isaías, que diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Isso cerca de 720 anos antes de Cristo. Aleluia. Ele apresentou desafios críticos para seus ouvintes, no caso nosso Cristo, e por meio destes registros escritos aqui no livro, para todos nós, Jesus nos chama para uma transformação de caráter, para nos tornarmos cidadãos do reino de Deus. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, amigos, aqui está um breve relato sobre o livro de Mateus. Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho, glória a Deus, Evangelho de Jesus, o Rei dos Judeus. Primeiro livro do Novo Testamento, que fala dessas bênçãos, onde nós falamos do capítulo 1 ao capítulo 2, que fala do nascimento e infância de nosso Cristo. Do capítulo 3 descreve o trabalho do nosso Deus, o batismo do Senhor. No capítulo 4, que relata as tentações que Jesus sofreu. E acabar nós vemos que muitos não querem ser tentados, porque a tentação é coisa ruim. Mas Jesus foi tentado, nós também podemos ser tentados. Mas Jesus não cedeu à tentação. Por essa causa, um exemplo a nós também não cedermos tentações quando elas chegam. No capítulo 5 ao capítulo 7, como nós falamos, apresenta o Sermão do Monte, aleluia, uma mensagem, glória a Deus, que pode ser vista como aquilo que é o mais importante, a constituição do reino do Senhor. Esta pregação é de suma importância no ensinamento de Jesus Cristo, onde ensina a humildade. No capítulo 5 que fala: bem-aventurados que buscam o reino de Deus, bem-aventurados que sofrem por causa do meu nome, disse Jesus. Já no capítulo 8 ao 18, muita bênção do céu também, mostrando, portanto, continua ali os focos do trabalho de Jesus na Galileia.
já lá no capítulo 19 ao capítulo 20, Jesus lá na Pérea, aleluia, fala ali do período de ensinamento de Jesus na Pérea, região ao lado oriental do Rio Jordão, onde ele foi batizado. Já até do capítulo 21 ao capítulo 28 é o final, então focaliza o quê? Uma semana na vida de Jesus Cristo. Seus últimos dias na Judéia e sua morte, sepultamento e ressurreição. O livro termina com as orientações que ele deu aos apóstolos, aos homens enviados ao mundo, com esta mensagem salvadora para todo aquele que crê. Se você crê, receba essa palavra, confesse o nome do Senhor, aceite Jesus no seu coração, seja uma pessoa livre e alegre, feliz para exaltar e bendizer o santo nome do Senhor. Temos o privilégio de examinar que a vida da pessoa mais importante de toda a história, quem é? Jesus Cristo, o nosso Salvador. Depois de muitos séculos de profecias, das escrituras judaicas, a esperança dos servos do Senhor, enfim, foi realizada com a vinda do Messias, aleluia, o Filho de Deus, aleluia. Ele apresentou desafios críticos aos seus ouvintes, e por meio deste registro, aleluia, aqui está a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, que contém o livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, para todos nós. Jesus nos chama para uma transformação de caráter, aleluia, para nos tornarmos cidadãos do reino de Deus. Que Deus, nesse momento, possa ter falado ao meu, ao seu e ao nosso coração, nós que precisamos tanto da graça do Senhor. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe a todos aqueles que nos ouvem neste horário, que o Senhor faça grandes realizações, grandes bênçãos acontecerem na vida de todos. Em o nome de Jesus, desde agora e para sempre. Que o Senhor abençoe todos, meu Pai, e nos livra de todo o mal. Amém.